Sexta-feira a gente vai começar o programa brincando. Sabe aquela brincadeira, Flávia? Tá quente, tá frio? Sabe brincar disso? Quente e frio? Por exemplo, se você tem uma cólica, você usa compressa de água quente ou fria? Pois é. E se você tá andando na rua, de repente... uma pancada no pé, usa a compressa quente ou a compressa fria para aliviar essa dor. Sua perna tá inchada, qual a melhor opção? Fria ou quente? Se você tá com uma tensão muscular terrível também, o que tem que fazer? Uma compressa de água quente ou será água fria? Levou uma picada de inseto, o que fazer para melhorar, hein? E aquela dor crônica que acompanha pela vida toda e os médicos tentam aliviar, mas a dor volta. É compressa quente ou é compressa fria? O que você faz? Sabe as respostas? Será que sabe mesmo? Você vai se surpreender com o resultado desse jogo. A gente vai falar sobre isso hoje. Tá quente, tá frio? Quem tá quente demais são os convidados de hoje. Doutora Márcia Purcelli, nossa consultora dermatologista. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, doutora Márcia, bem-vinda. Bom dia a todos. Bem-vinda. Nós temos hoje também um fisioterapeuta, pela primeira vez aqui conosco, são 3 nomes, né? João Douglas Gil. João Douglas Gil. Você prefere ser chamado, João, de Douglas ou de Gil? Pode ser Douglas. Douglas. Bem-vindo, Douglas. Bem-vindo. Doutora Márcia, vamos começar já dizendo para o pessoal aí de casa qual é a temperatura ideal do banho. Então, o banho, aquele banho de 5 minutos, ele tem que ter uma temperatura amena, morna. Não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Pois é, mas nesse calor, muita gente acha que se tomar um banho frio vai refrescar. Isso não acontece? Não acontece, o que está errado. Vamos lembrar que o nosso corpo ele precisa manter uma temperatura por volta de 36 graus e meio. Se você deixa o corpo muito frio, o seu organismo vai reagir tentando fazer com que essa temperatura se mantenha. Então começa o metabolismo cada vez maior. Você vai sentir muito calor. Então água muito fria nesse verão também não é bom. Doutora Márcia, mas nesse calorão a senhora não libera uns minutinhos a mais no banho, não? O banho continua sendo de 5 minutos? Não, sabe por quê? Não, porque você já vai para a piscina, você já vai para a praia, então é muita água. E a pele não gosta muito de água. Não, e agora correndo risco de racionamento, a gente não pode abusar. 5 minutos só. Água. Banho, doutora Márcia Purcelli, 5 minutos, que beleza. Doutor Douglas, a fisioterapia é muito usada para reabilitação, sempre. Qual que é a grande vantagem da fisioterapia na água? Bom, a água por si tem a temperatura, que nós estamos falando, que já é um grande benefício. Mas o principal é a diminuição da descarga de peso. Então, a pessoa que entra numa água, ela diminui a sobrecarga nas articulações. Então, ela pode se exercitar, pode se movimentar de uma forma mais tranquila. Então, a gente tem uma demonstração aqui que mostra exatamente isso. Você me acompanha aqui para a gente mostrar? Olha, a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa, um adulto, que pesa... Eu peço para você ficar desse lado aqui. Que pesa 80 quilos. Esse é o peso dele normal, fora da água. Se essa pessoa tiver água, vamos começar aqui pela cintura. Se ela tiver com água no quadril, ela vai ter aproximadamente 50% de menos de descarga de peso. Então, ela deve pesar, descarregar o peso sobre o solo em torno de 40 quilos. Isso não quer dizer, viu, gente, que o seu peso muda. Se seu peso não vai para 40 quilos. Isso seria muito bom, né, doutor? Seria muito bom. Mas o peso é hidrostático que fala? O peso dentro da água? Isso, o peso hidrostático. Mas o peso dentro da água, quer dizer, muda. A pessoa fica mais leve e ela vai pesar 40 quilos. Mas muda também. Ela, com a pressão da água, nós vamos ver até alguns exemplos, você tem uma alteração dos líquidos. Você pode eliminar o excesso de líquido. Isso pode diminuir um pouco do peso. Um pouco. Mas aí você sai da água, volta tudo ao normal. Só ingerir o líquido. Então, de 80 quilos, a pessoa com água no quadril vai para 40 quilos. Exatamente. Né? Quando a água bate aqui no peito... Isso, na altura do processo tifoide. Aí nós temos em torno de 70% a 75% a menos de descarga de peso. Isso por causa do efeito da água, que nós chamamos de empuxo, que é exatamente o contrário da gravidade, a força ao contrário da gravidade. Então, com água no peito, a pessoa de 80 quilos, ela está pesando dentro da água cerca de 24 quilos. 24 quilos. Tá, então a gente está vendo aqui que quanto mais alto o nível da água, mais leve a pessoa fica dentro da água. Menos descarga de menos peso. Descarga de peso. Isso, então, aqui a gente tem um terceiro exemplo, que a pessoa está com a água
água no ombro. Isso, aí é bastante. Nós temos em torno só de 10% de descarga de peso. Ela vai ter uma descarga de 8 quilos. É claro que esses modelos mudam um pouco dependendo da densidade corporal. Uma pessoa com mais tecido gorduroso, ela vai flutuar mais ainda. Uma pessoa com mais músculos, ela tem uma alteração. O músculo pesa mais do que a gordura. Essa demonstração aqui é impressionante, né? Porque, quer dizer, a pessoa com água no ombro, ela fica com apenas 10% do peso dela dentro da água. Isso é importante, que ela pode se exercitar com menos estresse na articulação, menos impacto no quadril, no joelho. As pessoas com problemas de joelho, coluna principalmente, podem manter uma atividade física saudável dentro da água. Porque não tem impacto, né? Desculpa, por favor, Flavinha, não. Pode terminar. Não, porque ele falou de problema no joelho e tal. Quer dizer, dentro da água você não tem grande impacto, né? Não é como fora da água. Então, para quem, por exemplo, está acima do peso também, é excelente. Isso é ótimo. Principalmente os obesos mesmos, que se beneficiam muito disso. Porque a descarga de peso, a movimentação fora da água é muito difícil. E dentro da água o benefício é grande. Além dos outros benefícios da imersão, que são fantásticos. E hoje em dia, isso que eu ia dizer, existem vários exercícios que são feitos no seco, que estão sendo feitos cada vez mais na hidroterapia. Bicicleta, caminhada, a variedade é imensa, né? Tem muita coisa. A água, ela nos proporciona uma série de elementos para poder trabalhar, até com intensidade máxima de força, como também com melhor relaxamento. É fantástico. Nesse caso, a temperatura pode ser variada, pode ser mais fria, pode ser mais quente, mas tem um outro tipo de relaxamento, é um banho de imersão, que aí a água tem que ser quente mesmo, doutora Márcia. E o banho tem que demorar um pouquinho mais que 5 minutos. Aliás, talvez até bem mais que 5 minutos. Parece um caldeirão, mas não é um caldeirão, é uma banheira, é uma tradição milenar, é o ofurô. Tem para os adultos e tem também para as crianças. É tão interessante, é tão legal que 2 repórteres elegantes e lindas do bem-estar foram mostrar essa história pra gente. Daiana Garbim e Natália Ariede. Vamos acompanhar? Fala a verdade. Bom demais poder se desligar da rotina estressante para relaxar, né? De 15 em 15 dias eu sempre vou a algum lugar, um spa, no hotel mesmo aqui, assim, para dar uma relaxada. Em grande estilo, a Sandra não abre mão do ofurô. Está acostumada com ele desde que era criança. É muito mais que um banho. Então, assim, na minha casa sempre a gente tomava o banho de chuveiro, aí depois eu entrava no ofurô e ficava. Agora ela não tem mais ofurô em casa. Mesmo assim, de 15 em 15 dias é sagrado. É um momento só para você. Ali. Só meu. Então, assim, a gente que trabalha o tempo todo nessa correria do dia a dia, a gente precisa ter, sabe, um tempo pra gente. Eu acho que o calor da banheira, do ofurô, aquilo que me relaxa. Parece que solta tudo, né? Mas será que a gente consegue o mesmo efeito do ofurô usando a banheira? O ofurô ele tem uma profundidade maior e um comprimento menor. Então isso permite que o corpo fica submerso até a altura do ombro, diferente das outras banheiras. Aqui permite que você fique em uma posição sentado, próximo da posição fetal, alonga a coluna vertebral e além disso tem o movimento da água, a turbulência que massageia os músculos e também as glândulas do corpo, faz o controle hormonal, auxilia no relaxamento, né, da mente, do corpo. A água em temperatura constante é um dos segredos. Deve estar um pouco mais alta que a temperatura do corpo, ou seja, por volta de 38 graus. O charme e a eficácia do relaxamento ficam por conta dos complementos. Gel de banho, óleo essencial de lavanda e não é só. Esses daqui são folhas de gerânio, é um gerânio aromático e ele tem a finalidade de envolver o hóspede com aroma, né? Um aroma muito relaxante e também ele é lançado na água. Com o calor vai desprender esse aroma e as propriedades terapêuticas. Essa flor é a flor do nosso jardim, né? Tem abundante no jardim essa flor. O nome dela é Empatins. Ela também tem propriedades relaxantes e desintoxicantes para o banho, tá? Então o calor vai ativar essas propriedades dentro do banho. E para relaxar na água quentinha, cuidando da pele, é só usar as pindas. Nada mais é do que um tecido em linho egípcio. E aqui dentro tem ervas do nosso ervanário, a alecrim, hortelã, a lavanda, né? E aí ele acaba esfoliando um pouco a pele? Isso, esfolia conforme vai apertando. Conservar o ofurô exige alguns cuidados. O tipo de cuidado aqui é nunca deixar ele vazio, porque resseca a madeira e ela pode rachar e você perde o ofurô.
essa água quentinha, a posição fetal. É claro que o ofurô também deve fazer muito bem para os bebês, né? A repórter Dayana Garbim foi conhecer uma mamãe de primeira viagem que foi atrás desse tipo de terapia bem antes da filha nascer. Conta essa história pra gente, Day. Natália, o ofurô pode ser utilizado também para acalmar os bebezinhos desde o primeiro mês de vida até os 6 meses. Já está sendo muito utilizado em maternidades aqui em São Paulo e a Juliana, que é médica pediatra, usa na casa dela com a filhinha. Ela tem uma bebê de 4 meses. O ofurô é esse plástico aqui, pequenininho, parece até um balde, né? A Juliana pega a água do chuveiro mesmo, mais ou menos um palmo. Ela usa um termômetro para controlar a temperatura da água. A temperatura ideal da água é entre 36 e 37 graus para o ofurô. Mas como esses dias estão muito quentes, eu estou fazendo por volta de 33 graus, 34, um pouco mais fresquinho. Ela também gosta de colocar uns 3 saquinhos de chá de camomila direto na água. E deixo um pouquinho enquanto eu pego a amanda. Depois eu jogo fora antes de colocar a amanda no banho. De 5 a 10 minutinhos é o suficiente. E claro, sempre com alguém por perto, de olho. E ela gosta de ficar aí? Ela respondeu, né? Amanda gosta? Não foi assim uma resposta tão clara, mas o Leandro tá aí para confirmar que ela gosta mesmo do furô. Ajudou bastante, viu? Nos primeiros meses, até os 2 meses, quando a gente tentava de tudo, fazia massagem, cantava, era só cuidar pra lá e pra cá. Muitas vezes era o ofurô que resolvia. E o efeito é quase que imediato. Colocava lá na água mais morninha, né? Ela relaxava bem, acho que melhorava bem a cólica e de lá ela já saía de lá dormindo já. Você recomenda? Você como mãe, também como médica, afinal você é médica pediatra neonatal, você super recomenda? Eu já recomendava antes de ser mãe, agora eu recomendo mais ainda. Funciona. Comprovado. E o soninho, ó. Também tá vindo. Que sono. O doutor Douglas estava comentando aqui que muitas mães relatam, né, doutor, essa satisfação da criança quando ela faz a terapia na água. Agora, existe diferença, por exemplo, colocar o bebê dentro de uma banheira na hora do banho, por exemplo. Há diferença de comportamento de você colocar o bebê dentro da banheira ou o bebê dentro do ofurô. Bastante. Por que isso acontece? Na banheira é a praticidade para você dar banho na criança, mas para o relaxamento da criança é interessante o ofurô, porque ele fica muito próximo da posição fetal. Dentro do ofurô. Isso lembra a vida intrauterina, da proteção, do carinho, do aconchego, e aí ele consegue relaxar com mais facilidade. Se sente mais seguro. E na banheira, o que acontece? Na banheira ele se movimenta mais, ele fica mais livre, ele fica disperso, né? Mais solto, esparramado. Inseguro, dá a sensação de não estar protegido. E por isso que muitas vezes ele chora mais e aqui ele fica mais tranquilo, mais calmo. E no ofurô fica totalmente fechado, mas tem vida curta, né, esse ofurôzinho aí? É até os 5 meses, do tamanho. 6 meses. E depende do tamanho, tem alguns que nascem que nem cabem, mas... Pra mim não serve muito esse aí. Esse tem aí que ir já trocando, vou né, pedir Fernando? modelo GG+. À medida que for crescendo, vai crescendo. Vai arrumando um ofurô maiorzinho, né? Pergunta da internet. Vamos ver. A Natália tá querendo saber, olha só, ela tá dizendo, a minha amiga tá com a nuca e a coluna tá doendo muito. Ela deve colocar água quente ou água fria? São as perguntas de hoje, doutora Márcia. Exatamente. Olha só, nuca, coluna, tudo doendo. Isso é uma tensão. É o nosso primeiro desafio de hoje, tá aqui. Tensão. Água quente ou água fria? Essa dúvida é demais. Fala, tem que colocar compressa. Douglas, qual é a resposta, Douglas? Cara, é importante ter um diagnóstico. Além da dor, a dor sempre preocupa. Mas se for uma dor por tensão exclusivamente, o calor relaxa muito mais do que o frio. Fim do dia, a pessoa dirigiu muito ou ficou muito tempo tensa no escritório. Então, vamos para que lado? Vamos para o lado da quente. Na hora que for dormir, principalmente, uma bolsa de água quente na cervical, no pescoço é ótimo. Tensão, água quente. Agora nesse calor, a gente vê muito inseto na cidade, né? Principalmente quem mora perto do rio, aqui em São Paulo, Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Então você pode ser picado aí por um pernilongo, por uma abelha. No caso de uma picada de inseto, o que fazer? Água quente ou água fria, doutora Márcia?
No caso de uma picada de inseto, água fria, bastante compressa com água fria. Se tiver uma bolsa, até melhor. Por quê? O frio vai disfarçar a dor, a primeira coisa, e vai tirar aquele processo inflamatório, aquela vermelhidão. Então, pode colocar ali friozinho que vai melhorar bastante. Doutora Márcia, uma curiosidade, picada de abelha, às vezes marimbondo, fica ali uma coisinha mais alta, muita gente quer espremer para tirar o veneno. Não pode, jamais. A abelha tem que tirar o ferrão, nós sabemos disso. E o marimbondo, se ele colocou o ferrão, também. Mas não é para ficar espremendo. Se você notar que aquilo está piorando, às vezes é melhor procurar um médico. Mas se foi uma picada menor, mais branda, só de um pernilongo, a água fria vai fazer um bom efeito. Pergunta da internet. Vamos ver, a Niele de Caruaru, no Pernambuco. É verdade que compressa de água quente diminui as cólicas, doutora Márcia? Então, a água quente, ela vai causar um relaxamento muito significativo nessa musculatura. Então, é muito bom, sim. Pode colocar uma bolsa de água quente, que você vai ter uma melhora muito importante. Quente ou frio, água quente para as cólicas. Bolsa de água quente melhora significativamente. Vamos a mais uma pergunta da internet, então. O pessoal de casa aí tá cheio de dúvida, querendo conversar com a gente. A Fernanda aqui de São Paulo tem fibromialgia e a água quente geralmente ajuda a aliviar a dor. Ela tá certa? Ela pergunta. E aí, doutor? Certíssima. Fibromialgia realmente é muito triste. São dores em vários pontos do corpo e normalmente o banho de imersão em água quente é a melhor solução. Uma piscina, uma hidroterapia, já relaxando, além só do calor da imersão, mas o tato, né, a soltura da musculatura, da tensão é excelente. A fibromialgia é uma dor crônica que a pessoa tem. Isso. São vários fatores que interferem nessa qualidade de vida. Ela perde sono, ela tem alteração de humor, mas o principal ponto que atrapalha é a dor. É a dor durante o dia todo. Dor crônica, né, Douglas? Essa dor que tem vários motivos e ela causa o mesmo sofrimento. Vamos pro quente ou vamos pro frio para tratar a dor crônica? Vamos pro quente. Quente. Dor crônica, compressa de água quente. Vou pôr aqui a compressa de água quente, quente ou frio. Vou pôr um pouquinho mais para frente aqui. Aí, tá bom. Aí, ótimo. Seguimos então? Seguimos. O que tá faltando aqui? Pancada. Flavinho, sintonia. Ai, oh, canela. Aquela coisa dói demais. O dedo, a pontinha do dedo, doutora Márcia, o mindinho passou na quina da mesa. Aí, às vezes, até quebrou, né? Não, depois de xingar tudo que você tem direito, todos os palavrões do mundo, diz que isso resolve. Doutora Ana já falou aqui que xingar às vezes resolve, diminui a dor. Mas vamos para a compressa. É a quente ou é a fria, Douglas? Na hora da pancada tem que ser o frio. Você consegue diminuir o metabolismo, que vai aumentar esse processo de inflamação, de edema, que piora cada vez mais. Então, o frio ali, além de diminuir a sensibilidade dolorosa, vai ajudar no processo da inflamação. Então, vou colocar Douglas, aqui. então vamos só arredondar assim, para as pessoas entenderem qual que é a lógica do quente e do frio. Quando a pessoa quer relaxar a musculatura... Usa o calor. Usa o calor. Mais eficiente. E o frio... Usa no momento dos traumas agudos, né? Na hora que dá uma pancada, do momento da dor mesmo, ele entra como se fosse um anestésico. Muito bem. Doutora Márcia, a gente está falando do poder terapêutico das águas e a gente não pode esquecer de falar das águas termais, né? No Brasil tem várias estações, em Minas são várias, né? Tinha que ser em Minas. Não, tem sim, mas aqui em São Paulo tem uma muito linda, cidade maravilhosa, Águas de Lindóia. Que eu adoro muito. E essas águas são muito usadas para curar problemas de pele, né? Problemas de pele, né, doutora Márcia? Vamos ver a reportagem agora da Cristina Maia, que foi lá em Águas de Lindóia e mostra pra gente agora. Vamos acompanhar? Dona Benedita nunca teve tempo de experimentar os benefícios estéticos e terapêuticos deste balneário em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Mas agora, aos 74 anos, a lavradora veio se cuidar. Nossa, mãe, minha perna com isso, tu gosta. Aqui que você encheu a perna. Os banhos nessa água que vem direto da nascente foram recomendações médicas para tratar as sequelas da erisipela, doença que deixou grandes feridas nas pernas dela. O tratamento é feito com banhos de imersão, sem adição de qualquer produto ou em água corrente, 3 vezes por semana.
As sessões duram 20 minutos e são repetidas por 21 dias. Antes dos 21 dias, a gente já tem resposta com melhora de dor, diminuição de inflamação, né? E os pacientes relatam essa melhora e vão até o fim. Dona Maria de Lourdes iniciou o tratamento para aliviar os sintomas da psoríase. Deu uma boa aliviada já? Deu. Desde maio do ano passado, com uma parceria feita entre o balneário e a Diretoria Municipal de Saúde, os moradores da cidade podem fazer os tratamentos dermatológicos aqui de graça. Os pacientes são encaminhados pelas unidades básicas de saúde. É visível a ação anti-inflamatória dessa água, antialérgica. Nós clinicamente vemos isso todos os dias, né, e no período de tratamento, tomando essa água e fazendo banho também. As feridas começam a melhorar antes do 7º banho, mas as queixas de dor diminuem logo após a primeira sessão. O tratamento é feito sem uso de remédios ou qualquer outra terapia complementar. Basta água, direto da nascente, que jorra aqui a 28 graus. O balneário foi construído em cima de um lago onde, em séculos passados, os índios caiapós se banhavam e também tomavam da água das nascentes e verificavam que ficavam mais bonitos. Foi justamente em busca de rejuvenescimento e cura que milhares de pessoas foram atraídas aqui para a Águas de Lindóia, né? Eu quero saber o que tem nessa água que atrai tantas pessoas. Ela é uma água oligomineral, que tem alguns elementos traços, oxigênio gasosa, uma grande quantidade de oxigênio dissolvido nela, e ela também é radiotorioativa. Ela tem emanações radioativas e gases radioativos dissolvidos nela. Os principais elementos que ajudam no processo de cicatrização são o oxigênio e o tório. A água termal também tem efeito anti-inflamatório. E eles estão aqui naturalmente dissolvidos na água ou emanando aqui, como nesse emanatório, que é um dos poucos que tem no Brasil. Esse emanatório, você tem o radônio, que é um gás pesado, que está nessa altura e que está aqui. Dona Mercedes nasceu e foi criada em Águas de Lindóia, mas só conheceu o balneário e os benefícios das águas que surgem aqui há pouco tempo. Eu fiz 4 anos de tratamento médico, mas melhorava e voltava, melhorava e voltava. Depois de 21 banhos que eu fiz aqui, minha psoríase foi embora. Com o alívio dos sintomas, agora ela aproveita para relaxar. Muito, muito, muito bom. O estresse vai embora. A gente está falando aqui da beleza, né, das terapias na água. Agora, doutora Márcia, a erisipela pode ser tratada só na água? Não, veja só, a erisipela é uma doença crônica que pode aparecer, né, aguda, e ela é uma inflamação, é uma infecção, então ela primeiro precisa ser avaliada por um médico, porque o tratamento é com antibiótico. O que eles fizeram aqui, essa paciente, ela teve sequelas dessa erisipela. Essas sequelas, que são aquelas feridas, isso sim vai melhorar bastante com esses banhos de imersão que ela está acontecendo ali. Exatamente por quê? Porque essa água, ela tem esses oligominerais que eles falam. O que são esses? São componentes químicos que você oferece muito mais, então, para essas feridas numa quantidade maior, e isso faz com que as feridas vão fechando gradativamente, devagarinho, e melhora bastante. Isso funciona também para a psoríase? A psoríase é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle e está totalmente relacionado com o lado emocional. Então, existe uma melhora sim, porque a água tem essa ação anti-inflamatória, mas também tem esse relaxamento que o paciente vai usufruir.